Evangelho de João, o texto que o Senhor reservou para nós nesta noite. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler essa porção da palavra de Deus, dos versículos 1 até o 43. Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 43. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e que ele está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precises voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês me dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos.
eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Amém? Palavra do Senhor. Teve 2 encontros que marcaram poderosamente a minha vida. O primeiro encontro que eu quero falar para você desses 2, não necessariamente na ordem, mas um encontro que marcou minha vida é dia 15 de outubro de 2002. O que aconteceu dia 15 de outubro de 2002? Bem, te dando um contexto um pouco antes dessa data, eu tinha pedido Priscila em namoro e ela me deu um não. Preparei tudo. Comprei uma orquídea, coloquei no carro, chamei ela para almoçar na minha casa e eu vi um sonoro: somos amigos. Não. Traduzido, não. Passado alguns dias, eu era seminarista do Palavra da Vida, fiquei uma semana na semana de estágio que nós fazemos fora da cidade, e toda vez que nós nos comunicávamos, ela demonstrava um interesse diferente. Eu falava: poxa, eu queria viajar com a namorada, né? Compromissado, não consegui. Mas quando retornei daquela semana, era dia 15 de outubro de 2002, nós combinamos o encontro. Então, eu ia encontrá-la na escola de informática, ali em Cumbica, em Guarulhos. A pegaria, iríamos para o shopping para comermos e conversar. E lá, né, depois de fazer todo esse roteiro, estávamos no shopping internacional lá de Guarulhos, fizemos o lanche, conversando, ela disse o seguinte para mim: você poderia repetir aquela pergunta que você fez aquela outra vez? Então eu enchi o peito e: você quer ser minha namorada? E ouvi um sonoro sim. A minha vida mudou. A minha vida foi transformada, porque eu estou com a mulher que eu amo e que eu quero, até meu último suspiro, dizer: é minha esposa, eu a amo, é minha família. Mudou completamente a minha vida. O outro encontro marcante que eu tive, eu vou dizer depois. Mas o que eu quero falar para vocês essa noite é sobre encontro transformador. Não há uma pessoa que encontre com Cristo que ela não saia transformada. Não há uma pessoa sequer que tenha um encontro com Cristo que ela não saia transformada deste encontro. Por mais que o seu encontro, a sua transformação não seja positiva. Exemplo: o jovem rico se aproximou de Jesus e falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: siga a lei. Isso eu faço desde pequeno. Aí Jesus olha lá, bem no fundo do coração dele, e falou assim: rapaz, ainda te falta alguma coisa. O quê? O quê? Olha, abra mão daquilo que você mais ama, que são suas riquezas, dê aos pobres e venha ser um dos meus discípulos. O que ele faz? Ele sai triste. Ele sai triste. Ele sai com o coração transformado, só com o coração mais duro ainda. Mais duro ainda. Bem, o texto que foi lido aqui fala de um encontro transformador. Jesus com esta mulher. E nós vamos analisar como o encontro, de fato, ele possa ser um encontro transformador na nossa relação com Cristo.
Então a minha palavra é desde a pessoa mais velha aqui à pessoa mais nova. Entenda uma coisa, principalmente as crianças que estão aqui nesse ambiente. A palavra de Deus também é para alcançar você. Você já tem entendimento, você sabe, o Senhor Jesus ele quer se encontrar com você também, Ele quer falar também no seu coração. Abra o seu coração, abram todos o coração para a palavra de Deus, porque Deus pode fazer algo diferente, algo poderoso, algo transformador no encontro que Ele reservou nessa noite para mim e para você. É dito aqui no primeiro versículo do capítulo 4, que Jesus estava fazendo o seu trabalho juntamente com seus discípulos, algumas pessoas estavam seguindo e outras estavam sendo batizadas, e a repercussão do sucesso desse trabalho do Senhor Jesus chega aos fariseus. Jesus, entendendo que aquilo seria um problema, ele falou, vamos para a Galileia. Estavam na Judeia e precisavam da Galileia. Eles estavam no sul, precisavam ir para o norte. Era comum ter três caminhos da Judeia para a Galileia. Tinha um caminho mais curto, outros caminhos mais longos, só que aqueles que eles mais praticavam. O caminho do leste, ali na região, como a gente vê hoje, faixa de Gaza, e o outro contornando o Rio Jordão até chegar à Judeia. Mas o caminho mais curto, o caminho que eles não gostavam, era o caminho pela Samaria. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que nesse encontro transformador existe a agenda de Deus. Agenda de Deus. Eu e Priscila marcamos o encontro do dia 15 de outubro de 2002. Mas certamente, na sua história, não é minha, Jesus, ele marcou um encontro na nossa vida. Esse encontro está marcado na agenda de Deus. E pode ser que nessa noite seja o encontro que o Senhor Jesus quer ter com você, um encontro de fato transformador. O versículo 4 vai dizer assim, era-lhe necessário que passasse por Samaria. Mas era necessário para quem? Para a mulher? Não, era necessário para Jesus. Era uma exigência da providência da sua graça que ele fizesse esse caminho. O apóstolo João é o escritor desse evangelho. Ele está escrevendo isso muitos anos à frente do que aconteceu aqui. Não são coisas imediatas. Ele está lembrando desses fatos, ele tem um propósito em fazer todo esse ajuntamento dessas palavras, desses fatos, porque lá no final do Evangelho de João ele diz que ele escreveu todos os milagres para mostrar que Jesus é o Cristo e que as pessoas crendo em Cristo tivessem vida pelo meio do seu nome. Então essa história está aqui para mostrarmos que de fato Jesus é o Cristo e todo aquele que crê tem a vida em seu nome. Esse é o propósito do apóstolo João. E quando ele lembra desse fato, dessa experiência, nessa jornada que eles estavam da Judeia para a Galileia, e Jesus fala que é preciso passar por Samaria, ele vai lembrar e o Espírito Santo toca e fala, era-lhe necessário. Era necessário, na agenda de Deus, que Jesus fizesse esse caminho. Como nós já lemos, os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus eram um povo mestiço, um povo que tinha mudado o Pentateuco, tinha alterado partes da Bíblia, para que tudo pudesse se adaptar às suas crenças, ao seu local também de adoração. Existia rixas. Quando os judeus eles peregrinavam, eles faziam sua jornada e passavam por Samaria, eles eram atacados, eles eram roubados. Eles passavam por encrencas. Também uma centena de anos atrás, os judeus tinham destruído o templo dos samaritanos. Existia uma rixa entre eles. Eles não se gostavam. Eles não se davam. Então, quando Jesus está com os seus discípulos, fala assim, olha, o caminho que nós vamos tomar para Samaria, certamente houve objeções. Alguém se levantou e falou, olha, não deve ser por aqui, senhor. Tem um caminho mais longo, só que é mais seguro. E Jesus fala assim, não, é por aqui. Porque na agenda de Deus, na agenda do Senhor Jesus, ele precisava ter um encontro transformador com aquela mulher. Era-lhe necessário passar por Samaria. Esse necessário é a ideia de uma exigência. Tanto que no capítulo anterior, Jesus ele está tendo um encontro transformador com Nicodemos, à noite. Também não era um horário comum de ter uma conversa séria,
de rabis, estão conversando, e naquela conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Necessário. Existe uma exigência para que você tenha uma nova vida. Você precisa renascer. E aqui, o apóstolo João diz dessa exigência. É uma exigência da providência, da graça de Deus. Era necessário que Jesus tomasse aquele caminho. E esse caminho, ele ilustra o caminho difícil que ele tomou para me alcançar e para alcançar cada um de nós. Jesus é o Deus eterno glorioso. Um Deus rico, Deus poderoso. Na sua comunhão de amor dele, do Pai e do Espírito, plena comunhão. Eles criam a humanidade peca, a humanidade se rebela contra Deus, a humanidade está perdida, ela está condenada. Jesus é o enviado de Deus Pai. Jesus se coloca à disposição, ele toma o caminho difícil para encontrar a mim e a você. Nós estamos falando sobre uma mulher, nós vamos falar mais sobre essa mulher, mas essa mulher, essa pecadora, essa mulher samaritana, sou eu. Essa pecadora, essa mulher samaritana é você. Porque não há uma pessoa sequer ao longo da história que não necessite da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tomou o caminho mais difícil para encontrar você. Jesus tomou o caminho mais difícil, porque o caminho dele, o caminho que ele precisava tomar, é o caminho que somente ele podia cumprir. Porque ele viveu, ele abriu mão da sua glória, se fez pessoa, se humilhou, se tornando como um de nós, só que ele viveu uma vida perfeita e uma vida de perfeita obediência e amor com Deus. E ele se tornou, ele provou que de fato ele era o único que poderia ser sacrificado pelos nossos pecados. E ele deu a sua vida por nós. Ele tomou o caminho mais difícil, porque ele era necessário passar por esse caminho. O Senhor quer se encontrar todo dia comigo, porque o Evangelho não é apenas uma porta para a vida eterna. O Evangelho é a porta e o caminho que devemos trilhar, confiando nele todos os dias, porque dele podemos beber e se saciar. Agenda de Deus. Por quê? Porque a graça ela vem primeiro. O favor de Deus chega primeiro. Jesus é que toma iniciativa, ele que toma a direção ao poço, ao nosso poço, à nossa vida miserável, à nossa vida à parte de Deus. Aquela mulher chega no poço, Jesus está lá ao meio-dia, na hora sexta. Meio-dia. Um horário onde o sol estava rachando. Jesus está lá. E aquela mulher vai chegando, naquele horário sozinha. Era o horário comum, as mulheres irem cedo, tirar água, iam na companhia, por causa que uma poderia proteger a outra, auxiliar a outra, mas ela chega sozinha. E o contexto vai jogar à luz por que ela é sozinha. Porque possivelmente ela era uma mulher desprezada. Ouvia coisas que não gostaria de ouvir, tinha olhares de rejeição na sua direção. Então era aquele horário onde todas as pessoas estariam nos seus lares, trabalhando, se preservando ali do sol de rachar. Era o horário que ela ia para o poço tirar água, fazer o seu trabalho ordinário. E aí tenta imaginar a mulher que não quer ter contato com ninguém. Chegando no poço, vê um homem sentado. Vê um viajante. Vê um estrangeiro. E quando chega perto, é um judeu. Se ela já evitava as mulheres, a companhia das samaritanas, quiçá de um judeu. Mas era necessário para Jesus estar ali, para ele encontrar com essa mulher. E ela tem um encontro com um viajante, um estranho, que lhe pede água, que toma iniciativa numa conversa. Nós estamos numa igreja,
evangélica, estamos a cultuar o Senhor, mas as pessoas se aproximam de Jesus como se Jesus fosse um viajante e fosse um estranho. Não se apresentam a Ele, não se encontram com Ele, com quem de fato Ele é. Mas é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Revelar-se quem Ele é cada vez mais. Porque quando nós conseguimos compreender a dimensão do seu amor, nós retribuímos uma verdadeira adoração, uma verdadeira dedicação a Ele. Não há como olhar o tamanho amor de Deus e ficar inerte. É necessário que o nosso coração ele se reaviva nessa noite, em amor, em devoção, em adoração ao Deus verdadeiro. Nesse encontro transformador existe a agenda de Deus. Fazer a parte da agenda de Deus. Tomar o caminho difícil para encontrar aquela mulher. Tomar o caminho difícil para me encontrar e encontrar você, a todos nós. E o que Jesus, nessa conversa, ele tem com ela? Ele mostra que ele é o dom de Deus. Dom, nós sabemos que é uma dádiva, é um presente gracioso de Deus. No capítulo anterior, na conversa de Jesus e Nicodemos, Jesus vai falar aquele versículo que é o mais conhecido de nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto fala do dom de Deus, do presente de Deus. Deus amou de tal maneira, de maneira que nós não conseguimos mensurar. Ele deu. Está aqui o presente de Deus. Jesus, o nosso amado. Mas nesse encontro, Jesus faz um pedido à mulher. Dá-me de beber. E naquele diálogo ela fala, poxa, não é legal. Não é certo um homem conversar com a mulher, muito mais um judeu conversar com uma samaritana. E a samaritana pensando, e se ele soubesse quem eu sou? Muito menos ainda. Mas Jesus, ele diz o seguinte, se você soubesse quem é o dom de Deus, é você que pediria água para beber. Ela fala, mas o poço é fundo? Tem em torno dos 40 metros? Como que o senhor vai tirar essa água? O que eu tenho para dar é água viva. Água viva. Nós precisamos entender que água é um bem precioso. É um bem precioso. Porque nós podemos viver sem ouro, mas nós não vivemos sem água. Até hoje eu não tive ouro, mas eu estou vivo porque eu tenho água em casa. Onde pode me saciar, posso tomar banho, posso fazer o que quiser, porque a água é uma necessidade, de fato, essencial para a nossa existência. E a maneira para se ter água ali, existem as tecnologias. Na época tinha o poço. O poço é um trabalho manual, um esforço humano de achar lá um lençol que tem água para poder você fazer aquele buraco e poder extrair água para a sua subsistência. Ou uma outra tecnologia humana para você ter água é criar cisternas. Cisternas, pegaria a água da chuva, e aí na rocha, e ali vira meio que um poço artificial, cisternas. Só que nós precisamos entender que toda tentativa humana ela é insuficiente, porque poços secam. Cisternas, elas racham. E aquilo que você vai atrás pode ir embora. Existem poços que estão abertos há centenas de anos, milênios, e tem água lá, ok, glória a Deus. Mas existem poços que não dão mais água, que não brota mais água de lá. Existem cisternas que pegam a água, mas por estarem rachadas, a água vai embora, e não tem. Você vai buscar água, vai buscar saciar-se de água nesses lugares e não tem mais nada. E aí Jesus oferece uma água que só Ele pode dar. Porque nós podemos criar maneiras de buscarmos algum tipo de alegria, de satisfação, mas só Jesus de fato pode dar a água que nós mais precisamos. Porque Ele é o dom de Deus. Ele é o dom de Deus. O nosso coração é tão insatisfeito, tão insatisfeito, tão insatisfeito,
que quando o primeiro bilionário que se tem registrado nessa terra, quando ele atingiu a sua fortuna de $1 bilhão, lá nos anos 40, foi perguntado para ele, e agora que você atingiu esse bilhão, quanto mais se precisa? Ele falou, mais um pouco. Porque quando nós alcançamos aquilo que tanto ansiamos, e descobrimos que isso não sacia nosso coração, nós temos a plena certeza que estamos em busca de algo errado. Quanto mais nós, que nos declaramos cristãos, às vezes nós criamos poços e construímos cisternas em busca da nossa satisfação, e nós não nos banhamos, não bebemos e não mergulhamos na água da vida. E Jesus disse, eu sou o dom de Deus, entenda, só eu posso saciar a sua sede. Porque somente o Criador é que pode saciar a sua criação. Então Ele nos dá a Cristo. Ele nos dá o melhor presente que podemos ter. E se nós temos a Cristo, nós já temos tudo. Esse viajante que se encontra conosco, ele é muito maior do que parece. Veja só. Veja só. Porque só o Evangelho, só a boa notícia de Deus aos homens é que sacia a sede. É só o Evangelho e apenas por ele que nós podemos viver a vida eterna. O Evangelho é o caminho que nós precisamos seguir. Queridos, não caia no engano de achar que a vida eterna é só um passaporte. O Evangelho é só um passaporte, mas o Evangelho é o caminho. A graça que nos salva é a graça que nós temos que seguir, dependendo, bebendo dele, para que os presentes deste mundo, as águas sujas deste mundo não venham ganhar espaço no nosso coração. Então a mulher fala assim, você tem essa água para ver? Então me dá dessa água. Ela diz no versículo 15, me dá, eu quero. Só que tem um detalhe. Para receber do dom de Deus, para receber a água que sacia, algumas coisas precisam acontecer. Nós sabemos que Jesus é um Deus de amor, que o Evangelho é um Evangelho de amor. Mas o que está sendo pregado aí é que Jesus só ama, que Jesus é um perfuminho gostoso, que todo mundo quer pôr e sentir algo agradável. Não! Enquanto o pecado não for amargo na nossa vida, na nossa boca, o Evangelho nunca vai ser doce. Deus nunca vai ser saboroso. Nós precisamos entender a dimensão do pecado na nossa vida para que a verdade do Evangelho possa transbordar no nosso coração e isso venha saciar, seja doce, seja maravilhoso no nosso viver. Então Jesus, ele mostra para ela uma outra coisa, sobre a verdadeira adoração. Porque ele fala o seguinte, começa da seguinte maneira. Ela fala, eu quero dessa água. Aí Jesus fala assim, tá bom, você quer dessa água? Chama teu marido. E aí ela fala, não tenho marido. E Jesus responde, você disse corretamente, porque já foi casada 5 vezes, e o homem com quem você vive hoje não é teu marido. Jesus expõe o problema, Jesus expõe o pecado, Jesus abre a ferida. O que era esperado? O que é esperado quando Deus expõe o nosso pecado? Que nós nos humilhemos, nos rendemos a Ele. Mas na verdade ela fala assim, não é um viajante, o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta. Então deixa eu fazer uma pergunta. E aí eu percebo que é mais fácil nós discutirmos teologia do que nos relacionarmos com Deus. Tantos debates que existem na internet de teologia, calvinismo, verso aquilo, tal, tanta briga e pouco amor e pouco relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que você não deve estudar e aprender. Você deve estudar e aprender, mas estude próximo de Cristo. Queira aprender cada vez mais sobre a teologia de Deus,
para você conhecer melhor o seu Deus e amá-lo e adorá-lo verdadeiramente. Mas aqui a pergunta que ela usa, lógico, existia uma tensão no coração dela, das religiões, dos ensinamentos, ela queria adorar a Deus, ela não era aceita ali no Monte Gerizim, se ela fosse para Israel, ela também não seria aceita, ela não tinha um local para agradecer a Deus, para adorar a Deus. A pergunta dela é pertinente, mas ela está fugindo daquilo que Jesus colocou. Existe um problema aí. Porque para receber a água-vida, para receber a vida eterna, é necessário arrependimento. Só existe salvação quando a pessoa entende que ela está perdida e clama por um Salvador, e pelo correto Salvador, que é Jesus. Então, ela muda o assunto, e aí vocês vão ficar comigo, esquecendo que o negócio está fazendo barulho, fico aqui comigo. Então, Jesus, ele vai falar o seguinte: mulher, primeiro, creia em mim. Creia em mim. Creia no que vai sair da minha boca agora, porque eu vou jogar água viva para você. Eu vou te trazer uma palavra de esperança, de liberdade, de amor. Não é mais aqui, não é mais lá, em Jerusalém. De fato, a salvação vem dos judeus. E Jesus, quando ele fala isso, está falando dele. Ele é a salvação, ele é o Salvador. A salvação vem dos judeus. E a hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque a adoração ela deve ser devida de acordo com quem Deus é. Deus é espírito. E por ele ser espírito, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Essa mulher, ela estava buscando saciar o seu coração, a sua sede, com falsos deuses. E ela creu em algum momento da sua vida que o casamento a tornaria satisfeita, que o casamento tornaria completa, plena, feliz, contente. Grande engano. 5 casamentos. 5 casamentos. Sendo que naquela época o máximo permitido eram 3. 5. E agora ela está vivendo com um homem que não é marido dela. E um parênteses importante. Muito importante. Isso mostra que até a samaritana, com a vida torta que ela vivia, ela sabia que viver com um homem sem um compromisso formal não é casamento. Fecha parênteses. Fecha parênteses. A verdadeira adoração, ela se dá quando nós derrubamos os nossos ídolos e nos voltamos para Deus, Pai, por meio de Jesus. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, seja qualquer dia da semana, qualquer horário do dia, você pode e deve adorar a Deus. Jesus comprou a sua vida com um preço de sangue. Nós que confessamos a Cristo, nós pertencemos exclusivamente a Ele. Lembremos disso. Não deixemos que os brinquedinhos deste mundo, as águas sujas deste mundo ganhem espaço no nosso coração, criando ansiedade, buscando nos dar um sentido que nós não precisamos, porque quem está em Cristo não precisa de outro significado a não ser se prostrar diariamente diante de Jesus. O viajante, profeta, Jesus é o profeta. Mas ele também se revela, ali, ela vai ter uma conversa como o Cristo, ele é o Cristo. Então ela vai dizer nessa conversa, Jesus explica para ela, fala assim, é verdade, nós estamos esperando o Cristo e quando ele vier, ele vai arrumar tudo isso aqui. Ele vai resolver tudo, ele vai explicar todas as dúvidas que nós temos. E aí Jesus vira para ela e diz o seguinte, sou eu. Tenta imaginar o quanto isso é extraordinário, pessoal. É a primeira vez que Jesus vai se revelar como o Cristo esperado
E ele se revela para uma mulher de uma cidade desprezada, da qual ela é talvez a principal mulher desprezada daquela cidade que é desprezada diante do mundo. Jesus se revela para aqueles que sabem que precisam de salvação. Mulher, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E naquela revelação que é dada a ela, ela vai ver numa progressão: viajante, profeta e Cristo. E o que ela faz? Ela levanta outras questões? Não. Ela começa a gritar e a anunciar: Ele é o Cristo. Escutem, venham conhecê-lo, venham ver quem Ele é. Ele me disse tudo quanto sou e o que eu tenho feito. Venham conhecer a Cristo. Ele é Cristo. E ela começa a gritar e espalhar. É como agora um copo transbordando de água viva. Mas essa água que jorra, que brota, que é derramada abundantemente, onde esse copo não pode conter. E essa água é derramada e começa a se espalhar e chegando nas outras regiões. E acontece com essa mulher. Ela saiu da cidade em busca de uma água que não poderia saciar a sua sede. Ela encontra no poço a verdadeira água da vida. E ela está transbordando, ela está jorrando dessa água para a vida. Ela não pode conter a alegria de conhecer o Messias. Ela quer falar para todo mundo. Aquela água está transbordando. Ela está indo aonde alguém puder ouvir. Ela teve um encontro transformador. Aleluia! Nós tivemos um encontro transformador e nós precisamos entender, olhar para essa providência da graça e até lembrarmos de como nós chegamos a Cristo. Como que o Senhor se revelou como Messias para nós. Lembro que eu jovem, com tantas questões religiosas no meu coração, na religião que eu frequentava antes, eu perguntava as coisas, ninguém me respondia. E aí, de repente, lá onde eu morava, nós estamos lá, os jovens lá, os colegas conversando. Aí um falou que estava desviado, que precisava voltar para o Evangelho. Eu falei assim, talvez vocês saibam responder minhas perguntas. Eu faço pergunta e não sabem responder nada. Aí, de repente, eu penso aqui comigo, poxa, por que o Marcelo não aparece aqui? Porque o Marcelo sempre respondeu as perguntas. Por que o Marcelo não aparece aqui? Estou perguntando para ele e ele não responde. De repente, eu sinto uma mão atrás de mim. E aí, pessoal? Era o Marcelo. Eu falei, mas como assim? Marcelo? Pensei no Marcelo, apareceu o Marcelo. Marcelo, eu tenho umas perguntas, sabe responder? Fala. Eu comecei a fazer as perguntas, ele respondia. E eu perguntava mais, ele respondia. De repente, toda aquela turma começou a ir embora. Só ficou eu, o Marcelo e mais 2 rapazes. Ele falou, posso pegar minha Bíblia para a gente continuar estudando e responder as perguntas? Eu falei, quero. E aquilo começou a transbordar meu coração, e eu pensei comigo assim, nunca tinha pensado em uma igreja evangélica. Eu falei, se ele me convidar, eu vou. Mas só se convidar. Eu pensei, eu parei de pensar, ele falou, vocês não querem ir na igreja? Aí eu quero. E fui. Providência da graça de Deus. Deus me alcançou. Eu estava buscando saciar meu coração com coisas que não eram suficientes para mim. E o Senhor, na sua eterna misericórdia, providenciou esse encontro transformador na minha vida. Como Ele providenciou na vida dessa mulher. Ele é o Cristo, essa mulher grita, as pessoas saem da cidade, as pessoas vão se encontrar com Jesus. E antes que a gente vá para outro ponto, quando acontece isso, os discípulos estão voltando. E eles estão voltando da onde? Da mesma cidade, Sicar. Eles foram lá comprar comida. Eu tento imaginar como que eles compraram comida dos samaritanos. Eles não se davam. Mas comida tinha que comprar. E eles também tinham que vender. Estava na lei, tem que cuidar. Eles estavam na cidade, pessoal, e não falaram de quem estava no poço. Senhor, aviva o meu coração. Senhor, aviva o coração dessa igreja. Porque muitas pessoas vão saber quem está no poço, querendo encontrar. É Jesus, e só nós podemos avisar. Só nós que podemos proclamar.
Até os anjos queriam, mas eles não são redimidos, eles não foram comprados por alto preço. Só nós que estávamos perdidos e fomos encontrados por Jesus, nós podemos anunciar, porque aquela verdade chega àqueles homens e aí mostra que Jesus agora é o Salvador do mundo. Aquelas pessoas saem da cidade de Sicar, se encontram, e aí Jesus fala o seguinte: então, meus amigos, eles oferecem comida para Jesus e falam assim: olha, a comida que eu tenho para comer é outra. Alguém trouxe comida para o Senhor? Não, a comida que eu tenho para fazer é corresponder à vontade daquele que me enviou. Eu sou o dom de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele me deu, e eu tenho que cumprir o meu chamado. E tem uma outra coisa. Os campos estão maduros para a colheita. Vocês não fizeram nada. Eu que fiz e faço. E aquela mulher que agora foi alcançada está fazendo o trabalho de vocês. Vamos lá, nós vamos ficar nessa cidade. Pastor Gessé pregou anos atrás, ele fez uma exposição do Evangelho de João, e quando ele pregou nesse texto, ele termina falando de uma maneira bem emotiva, e eu queria compartilhar com vocês, quando ele fala uma coisa bem simples: eu queria estar aqueles 2 dias em Samaria. Nós não sabemos o que aconteceu aqueles 2 dias que o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam em Samaria. Mas nós sabemos o resultado, porque quando passaram aqueles 2 dias, aquelas pessoas viraram para o Senhor Jesus, viraram para a mulher samaritana e falaram assim: agora, não é porque você falou, mas é porque nós ouvimos e vimos que Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus já fez a maior obra que poderia fazer. O que nós precisamos agora é colher. Porque o Senhor, Ele nos salva para um propósito, para vivermos para a sua glória e anunciarmos a sua glória. E anunciarmos a glória de Deus é pregar o Evangelho. Por isso que eu falo: Senhor, aviva o meu coração, para que eu não esqueça de anunciar o Evangelho que me resgatou. Eu não tenho sentido na minha vida se eu não viver para o meu Senhor Jesus e eu não transbordar da água que Ele derramou sobre mim para outras pessoas. O Senhor quer realizar na minha e na sua vida, diariamente, um encontro transformador. Porque Ele quer mudar a nossa visão. Eu já vi pessoas falando que Jesus é uma pessoa admirável, uma pessoa interessante, mas Jesus, Ele quer se revelar quem de fato Ele é. E aí eu termino da seguinte maneira: existe uma progressão aqui na narrativa, de Jesus sendo um viajante, um estrangeiro, um estranho, depois Ele se revelando, ou a pessoa entendendo Ele como um profeta, que de fato Ele é um profeta, mas a sua revelação de que Ele é o Cristo, e sendo Cristo, Ele é o Salvador do mundo. O encontro, ele só se torna, de fato, transformador. Transformador para o bem. Quando nós compreendermos que só Jesus é que sacia a sede do nosso coração. A exortação, a palavra de encorajamento para mim e para você nessa noite, é nele que nós temos que focar. Como bem diz o Marcos, né? O Marcos sempre fala assim: o foco é Cristo. Vocês não sabem? Parou, Marcos, esse negócio dessa frase? O Marcos sempre escreve lá, eu acho que no WhatsApp está lá: o foco é Cristo. Porque, de fato, o foco, a nossa direção, o nosso olhar, a conexão da nossa alma, do nosso coração, tem que ser em Jesus. Eu preciso de um encontro transformador todos os dias com o Senhor Jesus, da forma mais comum e ordinária possível, mas que pode se transformar num encontro transformador, porque Ele é transformador quando eu entendo quem Jesus é. Jesus não é uma pessoa comum. Jesus não é apenas um nome que eu uso como se fosse a lâmpada mágica, que eu faço um pedido e falo o nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. O nome de Jesus é santo, tem que ser reverenciado. Mas Jesus é o eterno Deus, o príncipe da paz,
o maravilhoso conselheiro, que sacia, e o único que pode saciar a sede do nosso coração. O Senhor quer se encontrar com você nessa noite. Do mais jovem, do mais moço, da criança mais nova aqui, até o mais velho. O Senhor quer derramar da sua água que sacia todos os dias no seu coração. Beba dele, exclusivamente dele. Porque se você sair daqui e continuar focando o seu coração, sua mente, a sua devoção, naquilo que não é água de verdade, você está buscando água podre, fedida, suja, num poço onde a água está morta. Mas se focar exclusivamente em Cristo, essa água que é viva, que é cristalina, que é limpa, ela vai jorrar a sua vida para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos.